Você já reparou como quase todo mundo que fala sobre inteligência artificial hoje em dia parece estar em pânico? A IA vai roubar seu emprego, o mundo vai ser dominado pelas máquinas, a desigualdade vai explodir. É um festival de medo travestido de alerta. Mas e se eu te dissesse que essa história toda está sendo contada só pela metade? Que, no fundo, estão escondendo de você a parte mais poderosa e positiva, né, dessa revolução? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o outro lado da moeda. O lado que os jornais ignoram, que os gurus evitam e que os pessimistas simplesmente não conseguem enxergar. Não é de hoje que eu vejo gente dizendo que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. É só abrir o YouTube ou passar por um feed de notícias. IA vai substituir médicos. IA vai acabar com professores. IA vai tirar sua vaga no mercado. O pânico virou produto. E como todo produto, ele vende bem. Afinal, o medo sempre foi um excelente gatilho para manter as pessoas presas em certezas ultrapassadas. O problema é que boa parte desse medo vem de canais que, apesar de se dizerem especialistas em tecnologia, não fazem a menor ideia de como a economia com IA realmente funciona. Tem muita análise rasa, muita previsão apocalíptica e pouca gente falando com profundidade sobre o impacto da IA de forma contextualizada. Eles usam frases prontas, mas ignoram a complexidade por trás do futuro do trabalho. E isso gera mais confusão do que esclarecimento. Esses influenciadores acabam espalhando mitos sobre IA que assustam quem não tem tempo de estudar o assunto a fundo. E pior, pintam a automação como um monstro que devora empregos e gera desemprego em massa, como se o ser humano fosse uma peça obsoleta prestes a ser descartada. O medo da inteligência artificial vira um vilão fácil de apontar. Mas será que a IA é mesmo o problema? Ou é a nossa visão limitada sobre ela? O que ninguém te conta é que essa revolução digital não é a primeira, nem será a última. Quando inventaram o elevador automático, milhares de operadores ficaram sem função. E depois, surgiram novas oportunidades. Quando as fábricas se automatizaram, muitos gritaram fim do emprego, mas foi o início da economia do conhecimento. A IA, da mesma forma, está reescrevendo o roteiro, e talvez o papel principal ainda seja nosso. Por isso, te convido a pensar diferente, a sair desse padrão de medo e entrar num estado de curiosidade. Será que esses especialistas estão mesmo olhando para o lugar certo? Será que a inteligência artificial é só um risco? Ou será que ela é a chance mais poderosa da nossa geração de construir um mundo com abundância tecnológica e menos escassez? Vem comigo, porque a resposta pode mudar o seu jeito de enxergar o trabalho, o dinheiro e até a sua liberdade. Tem uma coisa que pouca gente percebe quando fala sobre o impacto da IA. O medo que ronda essa tecnologia vem muitas vezes de um modelo econômico ultrapassado. A maioria dos que gritam a inteligência artificial vai acabar com os empregos ainda estão presos numa lógica do século XIX. Eles pensam como se o valor de tudo ainda dependesse diretamente do suor físico, da mão de obra bruta, do tempo gasto. Só que o mundo mudou, e muito! Essa mentalidade vem da velha equação, trabalho humano se valor. Foi útil por um bom tempo, principalmente na era industrial, mas a automação e o avanço tecnológico já começaram a mudar esse cenário faz décadas. Agora, com a revolução digital e a ascensão da IA, essa conta simplesmente não fecha mais. Porque hoje, produtividade não depende só de esforço físico, depende de inteligência, criatividade, eficiência e escala. E cá entre nós, usar uma lógica econômica velha para entender a inteligência artificial é como usar um mapa de carruagens para pilotar um carro elétrico. A economia com IA tem outras regras, outros caminhos, outras oportunidades, mas quem continua preso ao modelo antigo acaba vendo a automação apenas como uma ameaça ao emprego, quando, na verdade, ela é uma libertação da escassez. O problema não está na IA, está em quem ainda pensa como se estivéssemos em 1905. A questão é que, se você acredita que o valor de algo está só no esforço manual, você automaticamente vê a automação como um ladrão.
Mas se você entende que o valor também está no resultado, na utilidade, na distribuição, então a IA passa a ser uma aliada. Ela reduz custos, acelera processos, expande acesso, e isso não tira valor do humano. Pelo contrário, abre espaço para que a gente use nosso tempo com o que realmente importa. Por isso, antes de cair nessa armadilha do medo, é bom perguntar: de onde vem esse pânico todo? Será que não estamos apenas projetando uma visão limitada e antiquada sobre um mundo novo que está só começando? O futuro com inteligência artificial não pode ser julgado com as réguas do passado. Se a gente continuar insistindo em ver a tecnologia com olhos antigos, vamos perder justamente o que ela tem de mais valioso: a chance de reconstruir nossa relação com o trabalho, com a economia, com a vida. Tem uma coisa mágica e perigosa acontecendo no mundo da tecnologia e emprego, e quase ninguém está falando sobre isso com clareza. A inteligência artificial está empurrando o custo marginal de produção para perto de zero. Isso muda completamente as regras do jogo. Sabe aquele velho ditado "tempo é dinheiro"? Pois é, ele tá virando peça de museu. Porque agora, produzir conteúdo, resolver problemas, gerar ideias, tudo isso pode ser feito com escala, sem necessariamente aumentar o custo por unidade. Imagina se você pudesse gravar um documentário de 90 minutos com o mesmo custo de imprimir um panfleto colorido? Ou montar uma loja inteira com atendimento, vitrine e operação, tudo automatizado, sem precisar contratar 10 funcionários para começar. Esse é o tipo de salto de produtividade que a IA está oferecendo. A economia com IA não é só mais rápida, ela é mais leve, mais barata e mais acessível. E isso assusta quem lucra com escassez. E sabe o que mais isso derruba? O argumento de que a IA vai gerar desemprego em massa? Porque quando o custo marginal vai a zero, a barreira de entrada desaparece. Mais gente pode empreender, criar, distribuir. O que antes exigia capital, estrutura e mão de obra, agora pode ser feito por uma pessoa com um notebook e uma boa ideia. É a revolução digital derrubando o muro entre consumidor e criador, entre funcionário e dono. Claro, isso não significa que tudo vira mágica, mas significa que o que antes era luxo pode virar padrão. Diagnóstico médico assistido por IA, educação personalizada para qualquer criança, soluções jurídicas simplificadas, tudo isso tende a se tornar mais comum. E a inteligência artificial explicada por essa ótica mostra que o verdadeiro valor está em expandir acesso e não em concentrar controle. O fim da escassez começa com produtividade real. Então, da próxima vez que alguém disser que a IA vai acabar com os empregos, pergunta para essa pessoa: você preferia viver num mundo onde tudo custa caro, demora para acontecer e depende do seu esforço físico? Ou prefere viver num mundo onde você pode criar valor com agilidade, propósito e impacto real? O futuro do trabalho talvez não seja menos emprego, talvez seja mais liberdade. Tem uma ideia antiga que ainda gruda na cabeça de muita gente, a de que o valor de algo está diretamente ligado ao esforço físico. Quanto mais suado, mais digno. Quanto mais braçal, mais real. Só que a inteligência artificial está deixando esse pensamento cada vez mais sem sentido. O futuro do trabalho já não depende do peso que você carrega, mas da leveza com que você resolve problemas. E tem muita gente confundindo dignidade com dificuldade. Deixa eu te dar um exemplo simples. Um corte de cabelo feito por um profissional na Suíça pode custar $60. O mesmo corte, feito por um profissional tão bom quanto o numa barbearia da Somália, custa $2. A diferença não está no esforço, nem na habilidade. Está no contexto econômico, na produtividade geral da sociedade, na capacidade de gerar e distribuir valor. E é aí que a economia com IA entra, criando contextos de abundância onde antes só existia escassez. Quando alguém diz que a IA rouba valor por automatizar tarefas humanas, na verdade está ignorando o principal. Ela não rouba nada, ela realoca o palco onde o valor é gerado. Antes, o diferencial era fazer o que poucos podiam. Agora, o diferencial é usar a tecnologia para fazer mais com menos. E isso abre portas. É a automação reduzindo o peso do suor e ampliando o alcance da inteligência, da sensibilidade e da criatividade humana.
A verdade sobre a IA é que ela não invalida o trabalho humano. Ela desafia a gente a reposicionar o nosso trabalho. O que você oferece para o mundo hoje? É algo que depende só da sua força física? Ou é algo que só você, com sua vivência, sua visão e seu repertório, consegue entregar? O impacto da IA tá te empurrando para essa reflexão. E quem entende isso cedo, sai na frente na revolução digital que já começou. Não dá mais para medir o valor pelo tamanho da ferramenta ou pelo tempo de execução. Agora, a régua é quem resolve melhor, quem conecta melhor, quem entrega mais significado com menos fricção. O medo da inteligência artificial nasce de uma teoria antiga que esqueceu que o mundo muda, mas você não precisa ficar preso nela. Você pode olhar para frente e transformar sua relação com o trabalho, renda e relevância de um jeito muito mais leve e inteligente. Uma das raízes mais profundas do medo da inteligência artificial vem de uma teoria que até hoje influencia muita gente sem que ela perceba. É a velha ideia marxista de que o trabalho manual é a origem de todo valor. Nessa visão, o que não passa por suor, desgaste e rotina perde valor moral. Só que o problema dessa teoria é justamente o que ela ignora, que o valor não vem só do trabalho, ele vem da solução, da inovação e da experiência gerada. Marx escreveu numa época de fábricas, carvão e engrenagens. Era natural que ele enxergasse o trabalhador como o motor da economia. Mas hoje, com inteligência artificial explicada em cada esquina, automação e desemprego já não seguem o mesmo roteiro. Um aplicativo gratuito pode impactar mais vidas do que 1000 fábricas juntas. Um algoritmo pode diagnosticar uma doença com mais precisão do que um médico humano. E isso não torna o humano inútil, torna o sistema mais inteligente. Se a economia com IA consegue gerar bilhões com um app que não exige esforço braçal, então a teoria do valor baseada apenas no trabalho humano precisa de atualização urgente. A revolução digital já mostrou que valor também vem de acesso, escala e impacto. E mais, o ser humano não pode ser reduzido a um braço de fábrica. Ele é intuição, imaginação, ética, criatividade, tudo que a IA ainda não consegue reproduzir com autenticidade. Esse é o ponto cego do pensamento marxista sobre tecnologia e emprego. Ele não sabe lidar com a abundância tecnológica. Para ele, se uma máquina faz, o humano foi explorado. Se algo é barato, foi alguém que perdeu. Só que no mundo real, muitas vezes, o barato liberta. A IA democratiza soluções antes elitizadas. Ela entrega poder na mão de quem nunca teve. E isso não tem nada de opressor, tem de libertador. Portanto, a verdade sobre a IA é mais incômoda para os teóricos do passado do que para os trabalhadores do presente. O futuro com inteligência artificial não é o fim da dignidade humana. É o início de uma nova possibilidade de contribuição, onde o valor vem da mente, da conexão e do propósito, não da repetição. Reduzir o ser humano a uma peça do sistema é o verdadeiro erro, e é justamente esse erro que a IA está desafiando com força. Não é só o marxismo que anda tropeçando na hora de entender o impacto da inteligência artificial. Outras correntes econômicas também estão dando nó no próprio raciocínio. Os keynesianos, por exemplo, vivem preocupados com o desemprego tecnológico. Eles acham que se máquinas fizerem mais, o consumo vai cair porque menos gente estará empregada. Mas esquecem que a IA não só mantém o consumo, ela cria novos mercados, novas demandas e novos modelos de negócio. Os ambientalistas radicais também têm seus receios. Para muitos deles, mais tecnologia significa mais consumo, mais produção e, portanto, mais destruição. Só que a verdade sobre a IA é o oposto disso. Ela otimiza recursos. Em vez de desperdiçar, ela prevê. Em vez de poluir, ela evita. Com automação inteligente, dá para irrigar plantações com precisão milimétrica, reduzir desperdício logístico e até combater o aquecimento global. A abundância tecnológica pode, sim, ser sustentável? Tem ainda o medo dos nacionalistas econômicos? Eles acham que, se a IA for dominada por outras nações, estamos todos à mercê de superpotências digitais, mas esquecem que o conhecimento, diferente do petróleo, é replicável.
Uma vez criado, pode ser descentralizado, democratizado, multiplicado. A economia com IA não se baseia em posse física, mas em código aberto, redes distribuídas e colaboração global. O medo da dependência vira oportunidade de cooperação. E claro, não dá para esquecer os humanistas românticos, aqueles que dizem que só o trabalho com alma vale a pena, que só tem valor aquilo que vem da emoção, da arte, da imperfeição humana. Eu respeito muito essa visão, mas ela também pode se tornar limitante, porque a IA não está matando a alma do trabalho. Ela está liberando o humano do automático para que ele foque justamente naquilo que exige alma: propósito, empatia, visão. Então, se você escuta essas teorias por aí e sente que algo não fecha, você tá certo. Esses pensamentos econômicos muitas vezes projetam suas inseguranças no avanço da IA porque não sabem lidar com a quebra de paradigma, mas o futuro com inteligência artificial não precisa repetir os erros do passado. Ele pode e deve ser construído com inteligência, equilíbrio e liberdade. Basta a gente parar de usar ferramentas mentais velhas para analisar um mundo novo. A parte mais irônica de toda essa conversa sobre inteligência artificial é que, enquanto muitos estão apavorados com o fim dos empregos, eles estão deixando passar o que realmente está acontecendo. A IA está começando a libertar a gente da escassez. Escassez de tempo, de acesso, de opções. E isso muda tudo. Porque quando a escassez desaparece, a lógica da economia tradicional começa a ruir e surge uma nova forma de pensar trabalho, valor e abundância. Quer ver isso funcionando? Hoje já existem algoritmos capazes de diagnosticar doenças raras melhor que especialistas humanos. E isso está sendo usado para ajudar pessoas em comunidades onde não há médicos. A IA está viabilizando educação personalizada, adaptada ao ritmo e estilo de cada aluno, sem exigir um exército de professores. Ela está otimizando rotas de entrega, evitando desperdício de comida, de energia, de tempo. Isso é o futuro do trabalho. Resolver o que ninguém mais conseguia. E mais, a automação e o desemprego, nesse cenário, deixam de ser tragédia e passam a ser oportunidade. Sabe por quê? Porque se a IA cuida do que é repetitivo, perigoso ou técnico demais, sobra mais espaço para o humano focar no que realmente importa: criar, cuidar, liderar, ensinar, inovar. O impacto da IA está justamente em tirar o fardo e devolver a liberdade, desde que a gente saiba onde mirar nossa energia. Esse é o ponto que muitos ignoram. A inteligência artificial explicada com clareza mostra que ela não veio para competir com você. Ela veio para completar. Ela não quer o seu emprego. Ela quer tirar da sua frente aquilo que nunca fez sentido você carregar. A IA não elimina o trabalho. Ela transforma o que significa trabalhar. E nesse novo cenário, quem entende isso primeiro, sai do papel de vítima e assume o de protagonista. Então, da próxima vez que ouvir que a IA vai acabar com tudo, respira fundo e lembra: o que ela realmente está fazendo é abrir portas. Portas para um mundo onde você pode viver com mais leveza, mais impacto e menos limitações. O fim da escassez não é ficção científica, é realidade sendo construída, código por código, atualização por atualização, e você pode e deve fazer parte disso. Enquanto uma galera fica desesperada, achando que a inteligência artificial vai colapsar o sistema, tem algumas correntes de pensamento econômico que estão enxergando tudo isso com uma clareza impressionante. O liberalismo clássico, por exemplo, sempre valorizou a liberdade individual e a inovação como motores do progresso. Para essa visão, a IA é simplesmente uma extensão natural da criatividade humana. Uma alavanca, não uma ameaça. A escola austríaca também tem uma leitura bem mais ajustada do impacto da IA. Eles entendem que o valor das coisas é subjetivo e muda com o tempo, com o contexto e com a percepção individual. Logo, se a IA muda o contexto, ela não destrói valor, ela reorganiza o jogo. É como se, com a revolução digital, os jogadores ganhassem novas ferramentas para criar valor onde antes só havia limitação. Isso é economia com IA vista com maturidade. Já os neoclássicos modernos estão de olho na produtividade. Para eles,
O que importa não é só quanto se trabalha, mas como se gera mais valor com menos recursos. E a inteligência artificial encaixa nisso como uma luva. Em vez de pensar em empregos como blocos fixos, eles olham para o mercado como um ecossistema em movimento, onde surgem novas funções, novos modelos de negócio, novas formas de gerar renda. Isso é futuro com inteligência artificial realista, não terror. Essas escolas não estão com medo da automação e desemprego? Estão preparando o terreno para uma transição mais leve, mais inteligente? Elas não enxergam o ser humano como um operário eterno, mas como um ser criativo, adaptável e capaz de inovar com as ferramentas certas. Por isso, elas não pregam pânico, pregam preparo. E isso faz toda a diferença quando a tecnologia começa a mudar as regras do jogo. Se você sente que o discurso do vai tudo acabar não te representa, talvez seja porque você já está com um olhar mais alinhado com essas visões. Elas mostram que a inteligência artificial não precisa ser combatida, precisa ser compreendida. Quando a gente entende o que está por trás da automação, percebe que o que está nascendo não é um colapso, mas uma nova forma de prosperar. E isso, para mim, é o ponto mais animador de tudo isso. Com a inteligência artificial assumindo tarefas repetitivas, técnicas e até analíticas, uma nova pergunta surge no ar. E agora, o que sobra para o humano fazer? A resposta, para quem olha com atenção, é simples. Sobra o que nunca pôde ser automatizado. Criatividade, empatia, conexão emocional, tomada de decisão ética. O futuro do trabalho não é mais sobre fazer o que uma IA também pode fazer, é sobre fazer o que só você consegue fazer do seu jeito. A verdade sobre a IA é que ela acelera tudo que é mecânico e automático, e ao mesmo tempo valoriza tudo que é genuinamente humano. Pense nos momentos em que você mais se sentiu tocado por alguém. Foi por uma planilha bem feita ou por um gesto inesperado? Foi por um relatório ou por uma conversa sincera? O impacto da IA está nos forçando a olhar para o que realmente importa, e isso inclui relacionamento real, confiança construída, propósito vivido. No meio de tanta automação e desemprego sendo previsto por aí, pouca gente percebe que estamos entrando numa era em que a confiança vai valer mais do que o diploma, em que a autenticidade vai pesar mais que a especialização técnica. A economia com IA vai precisar de curadores, mediadores, comunicadores, líderes conscientes. Vai precisar de gente que saiba combinar inteligência emocional com visão estratégica. E isso não dá para programar. Se a IA cuida do automático, o humano pode e deve cuidar do essencial. O trabalho do futuro não é virar um complemento da máquina, mas um multiplicador do que ela não tem: alma. O que te diferencia não é saber operar a ferramenta, mas saber como usar isso para melhorar a vida das pessoas. A revolução digital está abrindo esse espaço. Cabe a nós preenchê-lo com propósito, com presença e com ideias que não saem de nenhum código. Então, se você anda se perguntando o que vai sobrar para mim nesse mundo novo, eu te digo, vai sobrar tudo que te torna único. Sua visão de mundo, sua forma de comunicar, sua intuição, sua capacidade de inspirar. Isso é o novo valor. E, sinceramente, não é um futuro menor. É um futuro mais humano, mais alinhado com o que sempre deveria ter importado. E agora, finalmente, importa de verdade. Chegando até aqui, você já percebeu o que realmente está em jogo quando falamos de inteligência artificial? Não é só tecnologia e emprego. É visão de mundo, porque enquanto alguns canais ganham clique espalhando o medo da IA, eu escolho te mostrar a visão que liberta. O medo vem de sim, mas ele te prende. A visão, por outro lado, te equipa, te prepara, te inspira a participar dessa revolução de forma ativa, consciente e protagonista. A verdade sobre a IA não é que ela vai destruir o mercado, é que ela vai forçar a gente a repensar tudo. E isso é bom. Muito bom. O impacto da IA vai mexer com a educação, com a saúde, com o trabalho, com a forma como geramos renda e nos relacionamos com o mundo. E quem estiver preparado para se adaptar com flexibilidade, com mentalidade de abundância tecnológica, vai surfar essa onda no topo, enquanto os outros ainda discutem se ela é real ou não. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquele amigo que ainda acredita que inteligência artificial é só hype do momento.
Curte, se inscreve e ativa o sino, porque aqui é o lugar de quem gosta de tecnologia de verdade, sem drama, sem terror e sem enrolação. E claro, comenta aqui embaixo com a frase "Estou conectado" se você chegou até o final. Eu quero saber quem tá pronto para construir esse novo mundo comigo. O futuro com inteligência artificial vai ser brilhante para quem estiver disposto a parar de temer a mudança e começar a entender o que ela realmente significa. Vai ser o fim da escassez, não o fim do trabalho. Vai ser o início de uma nova forma de criar valor, se relacionar e viver com mais propósito. Mas só para quem tiver coragem de desapegar das certezas antigas. E você? Vai ficar repetindo previsões pessimistas do passado? Ou vai se tornar parte ativa da revolução que está acontecendo agora? Se você chegou até aqui, acho que já fez sua escolha. Bem-vindo à nova era! E se quer dar o próximo passo, te espero no próximo vídeo.